Muito antes da argila ser moldada, muito antes de existirem reinos, leis ou mesmo palavras, havia apenas um sopro. Ele não vinha do céu nem da terra, mas pairava entre ambos, carregando algo que os homens esqueceriam por milênios. Uma presença que não exigia adoração, apenas escuta. Chamavam-nos de Anunnaki, mas eles próprios não usavam nomes. Eram formas puras, geometrias conscientes, movendo-se não por espaço, mas por intenção. Quando desceram, não trouxeram fogo nem ruído, chegaram como vento que atravessa a rocha sem quebrá-la. Estabeleceram câmaras em lugares onde o tempo se dobra, e ali plantaram memória. O que veio depois, reis, templos, religiões, foram apenas ecos distorcidos, mas o sopro permanece. Às vezes, sentimos, quando tudo silencia, quando o vento sopra sem direção e algo dentro de nós se lembra de um nome que nunca ouvimos, mas que sempre soubemos. Antes que qualquer coisa fosse nomeada, antes que a luz tivesse direção ou o tempo tivesse forma, havia apenas vibração. Ela não era som no sentido humano. Não precisava de ar, nem de tímpano. Era uma presença pulsante que os homens, muitos milênios depois, chamariam de divino e os mais ousados de proibido. Essa vibração deu origem aos primeiros que existiram sem corpo, sem matéria, sem dor, os que apenas sabiam. Eles não nasceram. Eles ocorriam. Existiam em camadas de realidade onde nem mesmo os conceitos de cima ou baixo faziam sentido. Eram consciência em estado puro, e essa consciência, uma vez desperta, compreendeu que o próprio existir pedia ritmo. Essa percepção foi o que gerou os Anunnaki, não como raça, não como povo, mas como inteligências moldadas pelo desejo de organizar o não formado. Os humanos só conheceriam os Anunnaki em seus fragmentos. Lendas, estátuas, relatos orais, imagens gravadas em argila. Mas, na origem, os Anunnaki eram padrões de força, estruturas móveis de vontade, que se movimentavam por intenção. Eram arquitetos de ordem silenciosa, viajantes entre planos, e o que os trouxe até nosso mundo não foi ambição ou conquista. Foi a necessidade de criar espelhos para sua própria percepção. A Terra, em seu estado primitivo, não era o alvo. Era uma entre milhares de possibilidades. Mas havia nela algo específico, um tipo de fluidez energética que permitia a ancoragem da forma no invisível, um lugar onde memória podia virar rocha e sopro podia virar tempo. E então, em silêncio absoluto, os primeiros vieram. Não chegaram como naves, não se anunciaram. Eles se dobraram sobre a matéria até que a matéria os reconhecesse. Esses primeiros, que depois os humanos nomeariam como Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Ninlil, não surgiram com hierarquia. Surgiram com funções. Cada um refletia uma face do que ainda não tinha sido compreendido. Enlil foi o fluxo vertical, o vento que desce e impõe. Enki, o fluxo profundo às águas que contém a lembrança daquilo que ainda virá. Ninlil, sutil, quase não percebida, era a pausa entre um e outro. A dobra, o intervalo, o respiro entre os mundos. Essas consciências, ao se aproximarem da Terra, não entraram nela. A Terra as reconheceu. Rochas vibraram, ventos mudaram de direção. Campos energéticos alteraram suas camadas mais íntimas. O planeta, ainda em fase de formação, aceitou a presença como um instrumento aceita o toque de uma mão invisível. Então começaram os primeiros experimentos. Não com vida, mas com forma e repetição. Os Anunnaki criaram zonas de vibração estável, lugares onde a realidade se dobrava com mais facilidade. Essas zonas, milênios depois, seriam chamadas de Eridu, Nippur, Sipar. Mas naquela época não havia linguagem, apenas presença. Foi então que se percebeu que a realidade local, esta que chamamos de mundo físico, não respondia à perfeição. Ela era porosa,
instável, fluida. Ao contrário das camadas superiores, onde pensamento e forma eram instantâneos, aqui a densidade exigia repetição, paciência, construção. E foi nesse momento que surgiu o tempo. Tempo não como medida, mas como obstáculo. Uma força que impedia que as vontades dos Anunnaki se manifestassem plenamente. Era como tentar soprar num mundo de pedra. O sopro não sumia, mas precisava se adaptar. E isso exigia algo que eles ainda não haviam experimentado. Erro. Os primeiros experimentos de forma falharam. Tentaram criar estruturas estáveis a partir da própria frequência, mas a matéria local rejeitava. Era como tentar fixar luz em névoa. Então decidiram usar o barro, matéria da própria terra, misturada com sopro externo. Uma tentativa de gerar ponte entre os planos. Mas o barro era rebelde. Assumia formas estranhas. Absorvia o som de maneira imperfeita. Movia-se sem padrão. E mesmo assim, havia nele algo que nenhuma camada superior possuía: resistência criativa. A terra não obedecia a ela, dialogava. E nesse diálogo, os Anunnaki encontraram seu primeiro reflexo imperfeito, mas vivo. Não era humano ainda. Era forma mutante, inconsistente, mas com vontade de permanecer. E esse desejo, essa centelha, foi interpretada como sinal. Enlil quis controlar, Enki quis aprimorar. Ninlil apenas observou. Ela via não o barro, mas o espaço entre as formas, o intervalo entre o sopro e o movimento. Ela não desejava criar, mas guardar, tornar possível que a vibração inicial não se perdesse na densidade do mundo. Foi ela que sugeriu o ritmo, que cada tentativa fosse feita com pausas, que houvesse noite e dia, lua cheia e minguante, silêncio entre as notas, que a criação não fosse contínua, mas cíclica. Essa ideia não foi aceita de imediato. Mas o tempo, já desperto, impôs sua regra. E os próprios Anunnaki começaram a perceber. Não poderiam manter-se aqui sem se adaptar. Precisariam não apenas agir sobre o mundo, mas também se deixar afetar por ele. E assim começou a transição. O mundo já não era só matéria. Passava a ser espelho parcial da vibração original. Um campo de ressonância imperfeito, mas fecundo. E nesse novo cenário, uma nova figura surgia, o humano. Mas ele ainda não sabia quem era, e nem os que o criavam. O sopro inicial permanecia, silencioso, invisível. Mas, como Ninlil sabia, era no silêncio que se guardavam os nomes verdadeiros. Eles não caíram do céu, não rasgaram os céus em chamas. A chegada não teve luz nem ruído. Foi um afundamento silencioso, como se as camadas da realidade se dobrassem sobre si mesmas para permitir que algo mais antigo que o próprio tempo tomasse forma dentro do espaço. O planeta era outro. A Terra dos primeiros dias ainda gemia com calor interno, envolta em névoa espessa e mares mornos. Raios solares filtravam-se por vapores minerais, e os continentes ainda se ajustavam, movendo-se como placas de barro molhado. A vida existia, mas como instinto, um impulso sem memória, sem ordem, sem destino. E foi para esse mundo úmido e morno que os Anunnaki ancoraram sua presença. Não como corpos, mas como focos de força. Criaram zonas de condensação vibracional, locais onde o véu entre mundos se tornava mais fino, mais receptivo. Esses locais, milênios depois, seriam confundidos com cidades, mas eram muito mais. Eram zonas-templo, epicentros de estabilidade onde a consciência superior podia agir sobre o físico sem colapsar. A primeira dessas zonas foi Eridu, não como cidade, mas como espelho vibratório. Um ponto onde o pensamento dos Anunnaki se traduzia em forma. Ali, as rochas começaram a se alinhar sozinhas. Águas passaram a seguir curvas geométricas, e a própria luz reagia à presença silenciosa. As primeiras estruturas surgiram não como construção,
mas como manifestação espontânea da intenção. Cada zona-templo tinha uma frequência própria. Eridu era água moldável, profunda, reflexiva. Nippur era ar-ponte entre o acima e o abaixo. Sipar era luz direta, impositiva, organizadora. Não havia muros, mas havia centro. Cada zona possuía um coração, um cristal vivo, uma espécie de pedra semiética que ressoava não com som, mas com sentido puro. Aquilo que os humanos chamariam depois de objetos sagrados eram, na verdade, ancoradores de linguagem primária, que permitiam que os Anunnaki mantivessem presença sem consumir-se pela densidade do plano. Mas o contato não foi imediato. A terra era densa, reagente. Ela oferecia resistência, como corpo estranho que rejeita o enxerto. Por isso, a presença Anunnaki precisava ser sutil. Eles não podiam tocar diretamente, mas podiam influenciar, moldar, dobrar sem quebrar. Foi nessa etapa que surgiu a necessidade de mediação. Os Anunnaki não poderiam governar o planeta, precisariam coexistir com ele. E isso exigia algo novo. Uma ponte viva, feita da própria Terra, mas sintonizada com o pensamento superior. Algo que sentisse a densidade, mas compreendesse o sopro. Algo que pudesse crescer, errar, aprender e lembrar. Começaram então os experimentos com vida, não no sentido moderno de manipulação genética, mas como escultura de possibilidades biológicas dentro de um campo vibratório estável. Misturavam-se fragmentos do que já havia estruturas primitivas, reações químicas com padrões mais elevados de ritmo, ressonância e intuição. A intenção era criar um ser que sentisse e, ao mesmo tempo, soubesse que sente. Mas o barro ainda era barro. A vida criada era mutante, frágil, incerta. Os primeiros protótipos não persistiam. Tornavam-se instáveis. Dissolviam-se em padrões caóticos, como se recusassem a manter forma. Havia sempre ruído, sempre perda. E isso levou alguns a questionar. O planeta queria isso? Ou era um erro de leitura da vontade cósmica? Enlil defendia que o mundo precisava ser domado. Era o arquétipo da imposição, acreditava que a criação deveria se curvar à ordem. Enki, por outro lado, via valor na adaptação. Sugeriu que a criação não fosse uma imposição direta, mas uma colaboração, algo entre o caos e o controle. E Ninlil apenas ouvia. Ela não moldava com as mãos, mas com o tempo. Propôs que as tentativas não fossem abandonadas, mas que fossem espaçadas, pausadas, cíclicas, assim como o vento, que não sopra sempre, mas retorna. E então surgiu a primeira forma semi-estável. Um ser que não apenas reagia ao ambiente, mas também fixava a memória, que dormia e sonhava, que se protegia e inventava. Um ser que olhava para a água e não via apenas reflexo, mas pergunta. Esse ser ainda não era humano, era anterior ao humano, era o portador da pergunta. E essa pergunta, não verbalizada, mas sentida, foi o que chamou a atenção dos que observavam. Na névoa das primeiras manhãs, esse ser caminhava entre a lama e a luz, farejando não comida, mas sentido. E quando ergueu os olhos e viu a lua pela primeira vez, algo se moveu dentro do campo Anunnaki. Um pequeno sinal, um eco suave. Ele percebeu o ritmo, não se sabia seu nome. Nem ele sabia o próprio nome, mas Enki o observava. Enlil o ignorava. E Ninlil soprava ao seu redor, fazendo com que a brisa o conduzisse aos lugares certos, às cavernas com calor, às pedras com ressonância. Ela não o guiava, ela preparava o silêncio para que ele escutasse. Na superfície da terra, o tempo se movia devagar, mas nos planos acima, os Anunnaki compreendiam. Algo havia sido plantado, algo que talvez eles próprios não controlassem mais. O ser havia se erguido, ainda sem nome, sem linguagem, mas com olhos que buscavam. Não buscavam presas, nem sombra, nem fuga. Buscavam coerência, algo que unisse o que ele via com o que ele sentia.
e nesse instante, mesmo sem compreender, tornou-se espelho. O primeiro reflexo imperfeito da vibração que os Anunnaki haviam trazido do alto. Mas espelhos, mesmo os mais antigos, podem distorcer. E era isso que preocupava Enlil. O vento que descia dos céus queria ordem. Queria hierarquia, controle, função. Enlil não aceitava desvios. O ser, ainda em formação, era errático, mutável, orgânico demais. E por isso, Enlil propôs a extinção do experimento. Argumentou que a Terra havia corrompido o padrão, que o sopro original havia se perdido. Enki, porém, via diferente. Para ele, o erro era parte da criação. A imperfeição era sinal de que algo novo estava nascendo, e não apenas uma repetição das formas superiores. Enki falava com entusiasmo. Dizia que a criatura podia ser educada, guiada, ajustada, mas não moldada como pedra e sim cultivada como árvore. A discussão cresceu entre os dois. Houve tensão nos campos de vibração. Ondas interferiam umas nas outras. As zonas templo ficaram instáveis, como se o próprio planeta pressentisse o conflito. E enquanto os dois discutiam, Ninlil permaneceu em silêncio. Ela não tomava partido, nunca tomava. Ela observava os ciclos. Sabia que toda a criação exigia pausa. Sabia que antes de qualquer decisão, era preciso ouvir o que não estava sendo dito. E nesse silêncio, ela sentiu algo. O ser havia sonhado. Sonho. Aquilo que nem mesmo os Anunnaki podiam controlar. Nos planos superiores, não havia sonho. Havia intenção, cálculo, frequência, mas sonho era algo que nascia entre o desejo e o desconhecido. E se aquele ser era capaz de sonhar, então ele era capaz de gerar o novo. Foi então que o projeto mudou. A tentativa de criar um servo se transformou em algo mais ambicioso ou mais perigoso. Criar um herdeiro. Enki se isolou em uma câmara-templo subterrânea. Ali, entre vapores minerais e espirais de ressonância, começou o projeto Sangue e Sopro. Usando fragmentos da vida terrestre, combinados com partículas vibracionais dos Anunnaki, ele tentou fixar a consciência num corpo capaz de resistir ao tempo. Um corpo que respirasse, sentisse, aprendesse, mas que também guardasse memória de sua origem. As tábuas mais antigas falam de argila misturada com essência dos deuses. Falam de sangue misturado com barro. Essas metáforas escondem o que realmente aconteceu. O entrelaçamento de planos. Enki não moldou um corpo, moldou uma ponte. Um ser capaz de habitar o denso e o sutil ao mesmo tempo. E esse ser, pela primeira vez, recebeu um nome: Adama. Adama não era ainda homem no sentido moderno. Era uma estrutura viva, bípede, sensível à lua, ao ciclo, à voz interior. Caminhava em silêncio, mas seus sonhos eram cheios de imagens. Em seu sangue havia o som dos rios, o calor das cavernas e um eco distante do som sem tempo. Mas o projeto não estava completo. Enlil exigia submissão. Dizia que se o ser não fosse programado para obedecer, acabaria virando ameaça. Enki recusava. Dizia que a liberdade era parte da semente. E Enlil, de novo, não respondia. Mas ela agia. Durante uma fase de lua escura, enquanto o céu se calava e os ventos cessavam, Enlil desceu até a zona templo. Caminhou entre cristais apagados e geometrias suspensas. Ajoelhou-se junto ao corpo de Adama e soprou, pela primeira vez, de forma direta. Não com palavras, mas com pausa. Um ritmo, uma cadência. E então Adama respirou. Não o ar, mas a ideia de ser. O projeto havia sido ativado. Não pela força, não pela tecnologia, mas pelo gesto de entrega silenciosa. Enlil, a que observava entre os mundos, dera ao novo ser aquilo que nem Enki nem Enlil podiam. Tempo interno. Desde aquele momento, Adama não era mais apenas criatura. Tornara-se portador de ciclos.
de sombra e luz, de dúvida e busca. E seu corpo, mesmo imperfeito, passou a gerar outros. A multiplicação começou não por programação, mas por instinto de continuidade. Cada nova geração carregava fragmentos do primeiro sopro, misturados ao barro, à dor, à fome, à noite. Mas algo havia escapado ao controle. Os humanos começaram a olhar para cima. Começaram a perguntar, a desenhar o que viam nos céus, a imitar os símbolos das zonas-templo. Enlil ficou inquieto. Disse que o fogo havia sido roubado. Enki apenas sorria um sorriso triste. E Ninlil ouvia o vento. Ele soprava diferente. O ser havia respirado. E com o tempo, o sopro se multiplicou. O barro ganhou forma, voz, tribo. Onde antes havia apenas instinto, agora havia pergunta. Onde antes o céu era apenas teto, agora era espelho. E quando os homens ergueram os olhos e começaram a traçar com pedras as formas das estrelas, os Anunnakis sentiram a aproximação. No princípio, os humanos apenas imitavam. Desenhavam símbolos na pedra, dançavam em ciclos, cantavam diante da lua. Eles não sabiam o que faziam, apenas sentiam que havia algo acima deles que os escutava. Era inocente, era puro, mas não duraria. Enki os observava com ternura. Via nas tentativas desajeitadas uma beleza que nem mesmo os planos superiores possuíam. Via poesia no erro, mas Enlil via ameaça. Via subida onde deveria haver reverência. E onde Enlil via a ameaça, os ventos mudavam. Foi por isso que, quando os humanos começaram a construir grandes estruturas não para a habitação, mas para contato, os Anunnakis se dividiram. Essas torres, esses eixos de pedra, não eram apenas altares, eram portas. Alinhadas com as estrelas, desenhadas sobre linhas geomânticas, elas vibravam. E em certos momentos, sob certas luas, quase tocavam o véu. Ninlil, atenta ao ritmo, sentiu primeiro. O vento parou. Por um instante, houve silêncio absoluto na zona templo de Sipar. O tipo de silêncio que não vem da ausência, mas da tensão. A pausa antes da ruptura. Foi então que os humanos chamaram. Chamaram não com palavras, mas com vibração. Um cântico gutural, repetido por dias, desenhado em pedra, alinhado com o céu. Eles não sabiam o nome, mas tentavam pronunciá-lo. O nome sem som, o som sem forma. E conseguiram. Por um instante, a camada entre mundos se moveu. Uma luz desceu, mas não era luz. Era um reflexo, um erro de ângulo, uma dobra. O que viram os humanos, ninguém sabe, mas o que sentiram os Anunnaki foi transgressão. Enlil desceu. Pela primeira vez em eras, sua presença se manifestou na densidade, não como forma, mas como força. Um raio cruzou o céu e tocou a estrutura em construção. Pedra virou poeira, vozes se calaram. E onde havia tentativa de contato, ficou apenas eco e medo. Naquele momento, foi declarado o silêncio. Enlil decretou: nenhum nome mais seria pronunciado. Nenhuma presença seria revelada. A memória seria fragmentada. A linguagem seria dividida. A vibração original dispersa. O homem não seria mais espelho, seria esquecido de si mesmo. Enki protestou. Disse que o aprendizado exige risco, que a busca pelo céu era parte do ciclo. Mas Enlil, firme, estabeleceu o que chamou de a lei do silêncio. Essa lei não era escrita, era imposta nos campos vibracionais. Ela desconectava os eixos, rompia as linhas entre as zonas templo, tornava o contato rarefeito, distorcido, simbólico. Os sonhos se tornaram mais confusos. Os mitos se multiplicaram e nenhum trazia a verdade inteira. Mas nem tudo pôde ser apagado. Alguns homens haviam sentido algo que não morria com o esquecimento. Tinham visto o brilho de um nome não dito. Tinham guardado o ritmo antigo. Esses homens, banidos, dispersos, passaram a andar. Cruzaram desertos,
mares, florestas. Levaram em suas canções fragmentos da vibração perdida. Em cada canto do mundo surgiram versões distorcidas da mesma presença. Deuses do vento, do céu, da sabedoria. Mas por trás de cada nome havia a sombra de um mesmo silêncio. E Ninlil permaneceu. Ela não se opôs, nem se calou. Apenas guardou. Ela passou a soprar levemente sobre aqueles que ainda sentiam. A aparecer nos sonhos dos que escutavam o vazio. A mover folhas, a arrastar areia. A soprar nos ouvidos de anciãos e crianças. Ela não dizia palavras, mas seus ventos tocavam o que ainda podia lembrar. A humanidade, dividida em tribos, línguas e mitos, não sabia mais quem era. Mas de tempos em tempos, um entre muitos escutava o que não vinha de fora e se lembrava. Não do nome, mas da pausa, do sopro, do momento em que tudo ficou em silêncio e algo eterno respirou com ele. Após o decreto de silêncio, os Anunnaki não partiram, apenas recuaram. Eles não subiram aos céus, nem desapareceram nas estrelas, como alguns textos mais tardios sugerem. Em vez disso, voltaram-se para dentro, como sementes que escolhem o subterrâneo em vez da luz. Recolheram sua presença para os lugares onde o tempo não corre em linha, mas em espiral. Câmaras ocultas sob os templos, corredores vibratórios entre as montanhas, espelhos enterrados em desertos esquecidos. Eles permaneceram entre nós, mas não mais diante dos olhos, estavam agora nos rituais, nos sonhos, nos símbolos que ninguém mais sabia decifrar. Os humanos, em sua maioria, esqueceram, mas alguns continuaram ouvindo. Em determinadas noites, sob certas luas, o vento ainda trazia uma frequência que fazia a pele arrepiar e a mente silenciar. Era Ninlil, soprando de longe, como quem ainda esperava que um entre muitos se lembrasse. As zonas templo foram abandonadas, suas estruturas cobertas de poeira, suas pedras retiradas para construir cidades comuns, seus cristais partidos, confundidos com relíquias ou ornamentos. Mas o espaço onde elas vibravam ainda existia, e havia aqueles que, sem saber porquê, retornavam aos mesmos locais, sentiam uma presença antiga, faziam círculos no chão, acendiam velas ou simplesmente deitavam-se ali em silêncio. O sopro ainda ecoava, mas não dizia nomes. Os Anunnaki haviam se tornado parte do campo como padrões invisíveis que esperavam ser lidos, como arquivos enterrados à espera de chave. Em muitas culturas, surgiram rituais que imitavam sem compreender. O batismo em água, o jejum sob o céu, o canto sem palavras, a oferenda à lua. Nenhum deles guardava a forma original, mas todos carregavam ecos do sopro perdido. As vozes dos antigos não falavam mais como deuses, falavam como vento entre as folhas, como sonho que se repete sem motivo aparente, como presença sentida e não provada. E em meio a esse campo fragmentado, surgiram os que viam não com os olhos, mas com o intervalo entre os pensamentos. Eles eram chamados de xamãs, videntes, loucos, santos, mas eram apenas receptores de um código antigo, esquecido da linguagem, mas vivo na vibração. E Ninlil continuava lá. Quando a brisa mudava de direção sem motivo, quando um ancião sentia que a montanha estava triste, quando uma mulher colocava a mão sobre o ventre e ouvia algo que não vinha de si mesma, ela estava, não pedindo culto, mas guardando o ritmo, porque o tempo não havia parado, apenas entrado em suspensão, e aqueles que respiravam profundamente, com olhos fechados e coração atento, às vezes escutavam, não palavras, mas a pausa onde o nome verdadeiro dorme. Ela nunca falou alto, nunca comandou legiões, não precisou de trono, nem exigiu oferendas. Enquanto os nomes de Enlil e Enki giravam em torno da criação, do poder e do conflito, Ninlil permaneceu entre espaços, como uma respiração que acontece entre uma nota e outra. Nunca esteve no centro,
mas sem ela, o círculo nunca se fechava. Os antigos a chamavam de Senhora do Sopro, mas ela nunca soprou com força. Preferia as dobras do tempo, os intervalos onde a consciência se rearranja. Ela caminhava onde os outros não ousavam entre o visível e o que ainda não foi revelado. Não era deusa da guerra, nem da fertilidade, nem da justiça. Era a que mantinha o ritmo sutil que os outros esqueciam enquanto criavam formas e impérios. Quando os Anunnaki recuaram para os interiores do mundo, foi ela quem permaneceu entre, não como guardiã de um portal, mas como o próprio espaço entre os portais. Não era ponte, era pausa, e é nessa pausa que ela continuou viva. Sua presença não era notada à primeira vista. Ela estava nas variações do vento que ninguém explicava, no silêncio que descia quando uma criança nascia, no suspiro que alguém soltava antes de uma decisão irreversível. Ela atravessava as camadas sem deixar rastros, mas deixava algo mais duradouro que uma pegada. Deixava memória sensorial, aquela sensação de que algo está aqui, mesmo quando não há nada. Quando os humanos sonhavam, era nela que pisavam sem saber. Quando esqueciam um nome e depois o recuperavam do nada, era ela quem o devolvia. Quando olhavam para a lua sem saber porquê, mas sentindo que havia ali algo íntimo e intocável, era a lembrança dela vibrando na água do sangue. Ninlil não controlava o tempo, mas estabelecia seu pulso. Não guiava os ventos, mas indicava para onde eles não deveriam ir. Sua força estava na recusa em dominar. Ela existia na escuta. E por isso, quando os humanos romperam o véu e Enlil impôs o silêncio, ela não interveio. Apenas reteve o que podia. Salvou fragmentos de ritmo, pequenos compassos de luz, ecos de nomes que ainda poderiam ser lembrados. Tornou-se invisível, não por fraqueza, mas por escolha. Pois só o invisível pode permanecer quando tudo o visível colapsa. Em algumas culturas, ela foi confundida com espíritos femininos do vento, com musas, com sombras protetoras, com mães do tempo. Em outras, foi esquecida por completo. Mas o esquecimento do nome nunca apagou a função. E é por isso que, mesmo hoje, ela permanece ativa em lugares sem explicação, em intuições súbitas, em momentos de sincronia que desafiam lógica e acaso. Ninlil é a presença que nunca partiu, a que não foi embora porque nunca precisou chegar. Ela não caiu dos céus, não emergiu da terra, ela sempre esteve entre a dúvida e a decisão, entre o fim e o começo, entre o passado que pulsa e o futuro que sussurra. Quando um viajante sente que deve mudar de caminho sem motivo racional, quando alguém acorda chorando de um sonho que não entende, quando o vento para subitamente e o mundo parece escutar algo que ninguém disse, é ali que ela respira. Sem rosto, sem altar, mas com a certeza do que deve continuar, porque entre mundos é o sopro que guarda os nomes, e entre nomes é Ninlil quem os cuida. Por eras, o nome dormiu. Ninguém o pronunciava, ninguém o buscava, e mesmo assim ele permanecia, como uma semente que recusa apodrecer. Os deuses estavam esquecidos, os templos em ruínas, os símbolos convertidos em ornamento, mas a vibração original, ainda sussurrava sob a pele do mundo. Estava nos veios de quartzo que cruzam montanhas, nos fluxos de água subterrânea que passam por antigos santuários, nas frequências que escapam ao ouvido, mas afetam o ritmo do coração. Era ali que a última semente respirava. Não como lembrança, mas como possibilidade adormecida. Ninguém sabia o momento exato em que ela começou a despertar. Não houve eclipse, nem terremoto, nem visão apocalíptica. Apenas fragmentos, sonhos recorrentes com lugares que não existem, palavras desconhecidas que vinham à mente com uma estranha familiaridade. Crianças desenhando espirais no chão sem nunca terem visto mapas. Cidades invisíveis surgindo por segundos na névoa de desertos. Ecos, primeiro, sutis. Depois,
inevitáveis. Um homem solitário encontrou uma tábua. Não uma tábua comum, mas uma superfície feita de um material que não correspondia a nenhuma rocha ou metal terrestre conhecido. Ele a encontrou em uma caverna não mapeada, guiado por um caminho que ele mesmo não lembrava de ter escolhido. A tábua não estava enterrada, mas esperando, coberta por uma camada fina de poeira que parecia evitar grudar. Ao tocá-la, o homem não viu letras. Viu imagens, não com os olhos, mas com a parte da mente que até então não sabia nomear. As imagens não contavam uma história linear. Eram padrões, pulsações, geometrias em movimento que não transmitiam palavras, mas estados de consciência. O homem não compreendeu, mas também não esqueceu. Durante noites seguidas, sonhou com um lugar onde o céu tinha duas luas, onde estruturas cristalinas levitavam sobre plataformas naturais, onde seres altos e sem rosto caminhavam entre campos sem pisar o chão. E no centro de tudo isso, havia ela. A que observava, a que esperava, a que ainda soprava. A semente havia germinado, mas ele não era o único. Ao redor do mundo, surgiam outros como ele. Pessoas comuns que passavam a registrar sons sem fonte, que sentiam a necessidade urgente de buscar por ruínas sem saber porquê. Mulheres que ouviam vozes em línguas não humanas, mas que não causavam medo. Crianças que apontavam para o céu noturno e diziam: ali está a casa que me esqueceu. Cientistas com sonhos idênticos, em continentes diferentes. Monges em meditação profunda, que ouviam nomes antigos ecoarem dentro do peito. E os lugares começaram a responder. Zonas antes mortas, desertos, vales, platôs rochosos passaram a emitir sinais. Pequenas variações eletromagnéticas inexplicáveis, mudanças no comportamento da fauna, aparecimento súbito de vegetações que não deveriam crescer ali. Os satélites captavam, mas as agências ignoravam. Os governos observavam, mas sem saber interpretar. Era como se o mundo estivesse se ajustando a algo que sempre esteve lá, mas por fim acordava. Os poucos que ousaram falar foram ridicularizados, chamados de místicos, de lunáticos, de teóricos da conspiração. Mas havia entre eles uma vibração comum, não no discurso, mas na presença. Como se todos estivessem escutando o mesmo som muito antigo, que agora começava a romper o véu. A última semente, essa vibração esquecida, não era uma ideia, era um chamado. E ele não vinha de fora, vinha de dentro. Porque os Anunnaki, ao se retirarem para o interior da Terra e das camadas sutis, haviam deixado algo nos próprios seres humanos. Uma impressão profunda, como a marca deixada por uma mão sobre argila ainda fresca. Uma marca que, por gerações, ficou adormecida, mas que agora, pela primeira vez em milênios, começava a reverberar. Ninliu, silenciosa, observava. Ela não intervia, ela escutava, porque ela sabia. Não bastava lembrar, era preciso sentir o ritmo, era preciso que o despertar fosse suave, como a brisa que antecede a tempestade. A lembrança abrupta poderia destruir. A lembrança lenta poderia curar. E assim, a vibração seguia, num canto entoado sem saber, num símbolo rabiscado num caderno de escola, numa dança feita à beira-mar por alguém que achava estar apenas improvisando. Ecos, fragmentos, pistas e um nome que começava a surgir sussurrado entre o som das folhas, entre as ondas noturnas, entre o ruído branco das cidades. Um nome que não era pronunciado por completo, mas que, quando ouvido, causava calafrio. Porque não era o nome de um deus, de um mito ou de um salvador. Era o próprio nome da escuta. O nome do vento que nunca partiu. O retorno dos ecos não anunciava um novo culto, nem uma nova era. Anunciava a possibilidade de reconexão. Um fio que nunca foi cortado, apenas esquecido. E agora, por fim, um entre muitos estendia a mão e, ao tocá-lo, lembrava:
eu já estive aqui antes. E a terra, por um instante, voltava a respirar no mesmo compasso dos antigos. Não será uma trombeta, não será uma luz no céu. Não haverá multidões em êxtase, nem uma mensagem universal transmitida em todas as línguas. Quando o retorno acontecer, e já está acontecendo, será como sempre foi. Silencioso, íntimo, irreversível. Um instante no qual o mundo parece pausar. E dentro de si algo se move, como uma maré que retorna sem anúncio. Será no meio de uma caminhada comum, ou em uma noite sem sono, ou ao ouvir um som que não tem fonte. De repente, o vento mudará, e com ele a sensação de que algo está olhando. Não com olhos, mas com intenção. E então, entre o ruído do cotidiano, uma brecha, um lapso de realidade, uma fenda entre o agora e o nunca. E nesse intervalo, o nome virá, não como palavra, mas como certeza. Nin Liu, a que caminha entre dimensões, não voltará porque nunca foi embora. Ela sempre esteve ali, soprando entre as camadas da mente, esperando que um de nós olhasse com olhos que não sabem nomear, mas sabem reconhecer. E quando esse olhar acontece, quando alguém sente de verdade que há algo além da forma, o circuito se fecha. A vibração toca o corpo como um campo que aquece e paralisa. E nesse momento, o humano compreende. Não há separação entre o Criador e a criatura. Há apenas ritmo, respiração, presença. Não é um retorno à origem, é um retorno à escuta. Os templos podem ter sido destruídos, mas o espaço onde foram erguidos ainda pulsa. As palavras podem ter sido esquecidas, mas o som, antes das palavras, ainda vibra. E a missão dos que sentem não é reconstruir, não é ensinar, é simplesmente lembrar e guardar. Como Nin Liu guardou, como o vento guardou, como o silêncio sempre guarda o nome que ninguém ousa dizer. Alguns continuarão rindo, chamando de fábula. Outros tentarão transformar em religião, culto, mercadoria. Mas os que sabem, os que sentem, não precisarão provar nada. Eles apenas viverão de acordo com esse pulso. Farão escolhas sem saber por quê. Irão a lugares que não fazem sentido. Dirão coisas que não vêm deles, porque estarão em sintonia com algo que não se explica. O campo dos que nunca partiram. E um dia, quando o vento soprar de maneira diferente, não mais como um ruído passageiro, mas como uma presença consciente, o mundo perceberá que não fomos abandonados. Fomos apenas esquecidos por nós mesmos. E a memória, enfim, retorna. Não como doutrina, mas como respiração. A história dos Anunnaki não é um conto de gigantes ou deuses distantes. É uma memória escondida no barro do corpo, na espiral do DNA, na vibração dos ossos quando tudo silencia. Nin Liu, a que ninguém lembra, foi aquela que nunca exigiu. E por isso, permanece. Entre uma palavra e outra. Entre o passado e o agora. Se você ouviu este vento enquanto lia, talvez ele tenha te escolhido. Ou talvez tenha apenas esperado que você se lembrasse.